Olá pessoal, por aqui Shimaru, bem-vindos aí ao canal do Shimaru. Hoje, aula 001 de latim, apresentação do idioma. Bom, teremos algumas aulas de latim seguindo a apostila. Deixarei o link para esta apostila na descrição do vídeo, tá? Este link aí, podem procurar lá, fica mais fácil de clicar. Uma apostila completa de latim, uma apostila bem simples, bem fácil de acompanhar. Interessante. Bom, considerações gerais sobre a língua latina, logo ali no começo da apostila. O latim é o idioma filho do idioma indo-europeu. Normalmente se fala que o português é uma língua filha da língua latina, né? Tem essa relação assim, de parentesco de língua mãe e língua filha. Da mesma forma que o português é filho do latim, o latim é filho do indo-europeu. Indo-europeu é uma língua que existiu há mais ou menos 6.000 anos atrás. É mãe de línguas como o latim, o grego, o celta, o germânico, o eslavo, o persa, o sânscrito e mais um monte de outras línguas. Então, hoje no mundo, as línguas indo-europeias, né, que vieram desse indo-europeu, ocupam mais da metade do território mundial. Bom, o latim pertence ao ramo itálico. O que quer dizer isso? Esse povo indo-europeu, em algum instante da sua história, eles migraram em direção à região da Itália e ali desenvolveu uma língua que acabou ficando um pouco diferente das outras, muito pouco diferente, né? O latim, por exemplo, é muito similar ao grego, é muito similar ao sânscrito. Então, esse ramo de língua ficou conhecido como ramo itálico, de onde veio depois o latim. As tribos indo-europeias que vieram para a Itália, né, foram para esse local em torno aí de 1400 a 1000 antes de Cristo. A região onde esse povo se estabeleceu se chamava Lácio. Só que em latim, normalmente a letra C, hoje em dia, é pronunciado como T, né, Látio. E Látio, latim, acabou surgindo assim a palavra latim para o nome do idioma. Bom, Roma, né, que foi o país dono desse idioma, onde expandiu esse idioma, ele foi construída em 753, conforme aquela lenda de Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, depois construíram a cidade e Rômulo matou Remo, seu irmão. Bom, essa história é uma lenda, não tem uma comprovação científica de que tenha acontecido, mas aqui é levada mais em consideração. O Império Romano levou seu idioma a todos os povos dominados. Chegou um certo ponto na história de Roma que ela começou a conquistar toda a região da Itália. Depois de conquistar toda a região da Itália, ela começou a conquistar os povos vizinhos, né? Foi expandindo o seu território. Durante essa expansão, o exército ele saía levando o seu idioma e conquistando os povos onde era dominado, e o Império Romano aceitava o bilinguismo, ou seja, cada povo que eles dominavam, eles inseriam o idioma latim, mas aceitavam que esse povo continuasse falando a sua própria língua. Dessa forma, as duas línguas conviviam em conjunto e uma acabava dando influência para a outra. Dessa forma, podemos dividir o latim em três tipos diferentes. Temos o latim clássico, que é o latim falado principalmente pelos escritores, pelos políticos, de uma forma assim muito gramatical. Ou seja, é o latim que está no papel, na gramática. Quase não era usado de verdade. Em comparação com hoje, com o nosso português, nós temos um português na gramática que quase não é utilizado por ninguém, só na hora de fazer concurso e vestibular. Já o latim vulgar é como o nosso português do dia a dia, o nosso português cotidiano, chamado também de coloquial. É um que a gente fala à vontade, com alguns erros e não se importa tanto com esses erros. O latim vulgar é a mesma coisa, era um latim falado nas ruas pelo povo, daí a palavra vulgar não significa uma coisa ruim, feia, e sim uma coisa do povo. Esse latim, quando ali em Roma, ele tinha um pouco mais de proximidade com o latim clássico. Só que aos poucos o exército foi chegando a povos mais distantes, povos diferentes, foi tendo uma influência desses povos e o latim vulgar foi ficando cada vez mais diferente e diferente um do outro para cada povo que era conquistado. Temos também o latim eclesiástico. O latim eclesiástico é o latim da Igreja Católica. Depois que o Império Romano caiu e a Igreja Católica continuou, ela adotou o latim como língua oficial
é até hoje uma língua oficial da Igreja Católica, então o latim continuou evoluindo dentro da igreja e até mudou um pouco a sua forma de pronunciar. A pronúncia católica, por exemplo, latim, é diferente da língua, da pronúncia considerada pronúncia clássica. Para quem está fazendo faculdade, é normal nos cursos cobrarem um conhecimento do que é substrato e superestrato. Não é muito difícil, só pensar assim: Roma leva seu exército e domina um povo. Então o império está através do exército por cima, dominando, e tem um povo dominado por baixo. Quem está por baixo é sub, quem está por cima é super. E aí, o idioma de cima, né, esse de cima, faz influência, né, leva um monte de novas palavras e formas de falar para o idioma de baixo. Porém, se os dois idiomas convivem, o idioma de baixo leva a influência para o idioma de cima também. Dessa forma, a influência que o de baixo faz no de cima, uma influência indo de baixo para cima, é substrato. E a influência que vem de cima para baixo, que o idioma de cima faz, é o superestrato. É a parte da língua que eles enviam uma para a outra. E a cada região que você tem ao redor de Roma tinha um idioma diferente. Roma chega com o seu idioma e criam então novos idiomas, cada um diferente, cada região, cada província de Roma tinha um idioma um pouco diferente um do outro. E aí por isso dá a palavra romances. Disse que em Roma existiam diferentes romances. O que são romances? São os tipos de idioma, tipos de língua, né? Poderíamos chamar de gírias também, que eram derivados do idioma latim. Então, já que Roma é a dona do idioma principal, todos esses idiomas secundários eram chamados de romances. O latim, desde o seu começo, não tinha um alfabeto. Ele acabou pegando muito conhecimento que os gregos tinham. Então, como surgiu o alfabeto latino e inclusive o nosso? Bem lá no princípio, os fenícios começaram a fazer muito comércio. E com o comércio deles, eles precisavam de fazer contratos e criaram um alfabeto, o alfabeto fenício. Só que esse alfabeto era muito baseado em desenhos, né, desenhos de animais, meio parecido com egípcio, né, que tinha desenhos, pictogramas para poder representar as palavras. Os fenícios tinham esses símbolos, esses desenhos, e não tinham vogais, era só consoantes. Já os gregos pegaram esse desenho fenício, esse alfabeto fenício, melhoraram um pouco o desenho para ficar um pouco mais fácil de desenhar e acrescentaram as vogais. Depois os romanos pegaram o alfabeto grego, tentaram simplificar um pouco a escrita para ficar mais fácil de escrever e também mais bonita do ponto de vista deles e criaram o alfabeto latino ou romano. Tanto que muitas vezes hoje, quando se tem um idioma escrito numa língua diferente e quer transcrever para esse tipo de letra nossa, eles falam assim: vamos romanizar essa escrita. É porque está colocando em escrita com o alfabeto romano, que é o alfabeto que nós usamos. O alfabeto latim inicial, ele era composto pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Observem que aqui não tem o J. I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Olha só um detalhe interessante. Essa letra T que nós estamos... essa letra V que estamos observando aqui é, na verdade, a letra U do latim. Então, o que não tem aqui é o V, ele tem a letra U. Então, ó, R, S, T, U, X. Não tem aqui a letra V, nem a letra W, nem a letra Y, nem a letra Z. Então, as letras que estão faltando são essas aqui de baixo. Os sons que estão faltando. A letra U em latim é escrita como V. Então, toda vez que você estiver lendo um idioma latim bem antigo, você vai observar essa letra V e vai pronunciá-la como U. Né? Simplesmente isso. Ah, mas se eu quiser pronunciar como V? Eu acredito que não atrapalhe em nada o seu aprendizado, o seu latim, desde que você observe que a letra V antes de vogais dá para fazer o som de V. E a letra V depois de vogais tem que fazer o som de U. Você vai perceber quando dá para fazer cada um desses sons. Na verdade, então, a letra V é a vogal U. Então, não existe a letra V no idioma latim inicial. Mais tarde, foram adicionados. Deixa eu voltar aqui rapidinho.
Mais tarde foram adicionadas essas letras J e V no alfabeto latino, mas isso já aconteceu lá por volta de 1500, 1700, não me lembro bem. Ou seja, o Roma mesmo já tinha desaparecido completamente. Só ficou a cidade de Roma e do Vaticano, utilizando aí o latim lá no Vaticano. Então essas letras já foram adicionadas bem depois. Os textos clássicos de latim mesmo não aparecem essas letras. Uma curiosidade interessante sobre o idioma latim e influências que ele tem hoje em dia. Na cruz da crucificação de Cristo, o rei Herodes mandou colocar uma placa sobre a cruz, e hoje em dia vemos essa inscrição como INRI. O que quer dizer INRI? Quer dizer Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Isso significa Jesus, Nazarenos, de Nazaré, Rex, rei, Judaeorum, dos judeus. Observe que, como eu disse antes, não tinha a letra J. Então, a letra I era usada para escrever a palavra Jesus, que significa Jesus. Então, com isso, essa plaquinha ficou escrita como INRI, que significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Diz a história que, na época, e isso está escrito lá em João 19, de 19 a 20 também, na Bíblia, diz a história que o rei mandou colocar essa placa escrita na cruz de Jesus em grego, latim e em árabe. Árabe não. A língua da época, aramaico, acho que é aramaico. E isso fez com que todas as pessoas que passassem por ali conseguissem ver e entender o que estava escrito, né? Então foi lido por muita gente o texto, meio de certa forma como uma ofensa contra Cristo na época. Ok, pessoal? Por hoje eu acredito que é só. Na próxima aula já entraremos com mais assuntos como pronúncia, leitura e escrita do idioma latino, ok? Obrigadão, até a próxima.